Lá vamos nós. Bem, hoje eu gostaria de falar como nós podemos pegar uma aplicação SaaS, por exemplo, e customizá-la na questão de aparência para o cliente, por exemplo, mostrando a logo do cliente, cor específica do cliente, às vezes background ali que você vai ter uma cor específica do cliente, fazendo com que sua aplicação SaaS fique mais próximo da identidade visual do cliente. Creio que o termo utilizado para isso é o white label, que é o que? Você permitir que sua aplicação, seu SaaS ou qualquer outro tipo de software, você consiga fazer customizações para deixar com a cara do seu cliente. E seu cliente pode ser uma empresa ou pode ser uma pessoa. Então, você tem esse cenário, por exemplo, numa aplicação SaaS, de que, quando o cara logar, por exemplo, no dashboard, ele vai acessar e ele vai conseguir ver ali a logo dele, a cor da aplicação, sei lá, vai estar um azul porque é a cor da empresa dele. Já um outro cliente vai ter a logo específica do cliente 2, vai ter a cor, por exemplo, sei lá, um vermelho, a cor do botão já muda, a cor do texto também muda, então fazer isso customizado. Beleza, quando você está num dashboard, por exemplo, você consegue fazer o quê? O cara logou, você pega o cara logando, você consegue identificar de que empresa ele faz parte, assim carregar. Mas e quando você tem que customizar isso em páginas públicas, vamos dizer assim, a página de login desse cliente, você tem que mostrar a logo dele. Ou, por exemplo, vamos falar de e-commerce, por exemplo. Hoje em dia existem muitas soluções que você consegue criar seu e-commerce de forma simples. Você não precisa construir seu próprio e-commerce. Você tem soluções como, se eu não me engano, tem uma chamada loja integrada, tem a nuvem shopping. O que esses caras fazem? Eles criam todo o e-commerce para você, a aplicação, e você tem seu domínio ali. Eles criam tanto um domínio para você, ou você pode comprar o seu domínio e fazer apontar ali para a aplicação deles. E assim, quando você acessar o domínio, por exemplo, do e-commerce do Joãozinho, a cor vai ser a do Joãozinho, a logo vai ser específica, provavelmente o layout ali da página de produtos vai ser diferente, a cor de fundo, a cor dos botões. Já o e-commerce da Maria, a logo é diferente, a cor é diferente, a forma que vai ser exibido os botões é diferente. E tudo isso é customizado. Mas, por exemplo, eu estou acessando a página pública, como é que ele identifica? Eu tenho um front-end ali em React ou em qualquer outra aplicação, qualquer outra tecnologia, como é que minha aplicação ali, minha API, vai conseguir entender, cara, quem está requisitando isso aqui é quem? Eu retornar os dados específicos daquela pessoa, tanto na questão de customização, quanto os produtos, por exemplo. Porque o produto da Maria só pode ser visto quando eu acessar o site da Maria. Já do Zezinho, quando acessar o e-commerce do Zezinho. Então, como fazer isso? Aí existe um detalhe que chama-se heifer. Esse heifer é um atributo que vai no header da requisição HTTP. Então, por exemplo, quando eu acesso o site do Zezinho, da Maria, ali, o e-commerce, e faço requisição para minha API para buscar as informações, eu vou ter acesso a esse heifer que vai dizer para mim, quem está requisitando isso aqui é o zezinho.com.br ou maria.com.br. Então eu consigo, a partir disso, distinguir, carregar as configurações, por exemplo, carregar os produtos específicos daquela pessoa. E eu posso usar essa mesma ideia para a página de login da minha aplicação ali, meu dashboard ali. Já, onde, por exemplo, eu acessar lá a Maria, a aplicação SaaS.com.br, estou dando um nome aleatório aqui, que é o que vem no momento. A cabeça não é boa para definir nomes. O que vai acontecer? Ele vai conseguir identificar usando esse heifer, vai trazer as informações necessárias de configuração. Botão de tal cor,
tal logo ali é a logo da empresa ali da Maria, na página de login, por exemplo. Então, com isso, você vai conseguir resolver essa questão de fazer o white label, a customização da sua aplicação em cenários em que você não tem, vamos falar assim, um usuário autenticado. Quando você tem um usuário autenticado, você consegue identificar ali e saber de que empresa que ele é. Mas e quando você tem um e-commerce que a pessoa não está logada? É uma página pública. Como é que eu identifico? Como eu vou carregar aquelas informações ali, os produtos, no caso do e-commerce, como eu vou carregar as customizações da página específica para cada cliente. Beleza, é dessa forma que nós vamos usar. Então, falando, dando cenário e falando como resolver, qual seria a estratégia, agora vamos para o código. Então, aqui, vou mostrar propriamente dito que é. O exemplo é bem focado em. Eu tentei construir algo, não fazer uma aplicação inteira, mas focar nessa ideia de customização para que seja possível o pessoal ver e entender como fazer isso, focar nessa questão de como eu faço essa customização. Então aqui eu criei uma aplicação React, ela só tem esse método app, que nada mais é que essa tela de login aqui. Essa tela de login, ela muda conforme eu vou alterando aqui. Aqui é porque a porta é 3000. No cenário real, você vai estar pondo na porta 80. E aqui você percebeu que já mudou a cor. Se eu pôr teste 2, por exemplo, desculpa, teste apenas, você viu que ficou essa cor estranha, mas é a customização que eu fiz ali. No caso do seu cenário do e-commerce ou da aplicação, o cara provavelmente vai ter uma parte onde, quando ele for fazendo o cadastro, ele vai adicionar logo, adicionar cor de fundo, cor de texto, do botão. Então, tudo isso vai ser cadastrado para mais, depois de finalizar esse cadastro, tiver acertado tudo, ele ter a aplicação dele, ele vai acessar o domínio e vai carregar referente às configurações dele. Por exemplo, se eu venho aqui, teste 2, eu consigo ver que a cor do botão mudou, o texto, background, a logo aqui, o nome da empresa também mudou. Tiago, como você fez isso? Aí entramos no Heifer, que eu já havia explicado. Beleza, eu uso a Fetch API para buscar as informações de config, que é uma rota minha da minha API, e ela me retorna os dados. Vamos entrar aqui e ver. É uma simples aplicação Express, onde aqui, até por simplicidade, eu pus as configs aqui, mas você terá que pôr as configs no banco de dados e fiz ela com a chave sendo o domínio daquela pessoa. Então, no seu banco de dados, você vai associar o domínio do cliente às configurações dele. E você pode guardar como um JSON, até por questão de praticidade. Em vez de você ter que guardar em várias tabelas essas informações, às vezes você quer separar configuração, sei lá, logo na tabela chamada files, configurar config pages, uma outra tabela. Eu acho melhor o JSON, porque nós estamos falando que, como é uma configuração de como a página deve ser feita, exibida, melhor dizendo, você precisa responder rápido. Então, se você faz esses joins, com o crescimento da sua aplicação, você vai começar a sentir isso começar a ficar lento e vai demorar na entrega da página, vai demorar a carregar, porque ela só vai ficar pronta depois de fazer a requisição para buscar as configurações e buscar o conteúdo. Então, por isso, guardar como JSON. Tem uma coluna ali que tem um domínio e tem uma coluna, por exemplo, settings, que vai ter todas as configurações que você precisa. E você vai retornar isso de forma simples. Agora vamos entrar aqui nesse carinha aqui, nesse middleware. Por que eu fiz esse middleware? Imagina que você pode ter várias situações onde você precisa. Aqui eu só tenho essa rota de config aqui, mas imagine que você precisa ter
referência, por exemplo, em outras rotas também públicas, para tomar a decisão de que dado carregar mediante a qual domínio acessou. Então, com esse middleware, você consegue evitar ter que toda hora naquela rota específica implementar a regra para extrair os dados. Na verdade, para identificar o domínio. Então, o que eu faço aqui, request get nesse middleware, eu pego esse heifer, que é o que eu falei. No caso, por exemplo, a última no caso, por exemplo, quando eu fiz essa requisição para o teste 2, eu estou imprimindo aqui, esse cara aqui é o request heifer. Só que ele vem com HTTP ou HTTPS, depende de quando seu site está sendo fornecido para o cliente. E ele vem com a porta também. Então o que eu fiz? Eu tratei isso, deixei o domínio e criei um atributo chamado domain na request e chamei next. Por quê? Porque a partir daí eu terei disponível esse cara domain nas operações após o middleware. Como o middleware aqui, ele vai eu não pus nenhuma regra para ele executar em rotas específicas, qualquer rota ele vai fazer essa operação primeiro. Vai pegar o refer, no caso o domínio aqui, teste2, ou teste.app.br, ou localhost. Imagino que esses são meus domínios, mas no cenário lá do e-commerce seria Zezin, lojavirtual.com.br, Maria, lojavirtual.com.br. E aí, a partir daí, eu uso o Redis. Thiago, nesse cenário aqui eu não precisaria do Redis, sendo bem sincero, porque está fixo aqui. Mas o Redis, como eu expliquei, essa configuração está fixa por praticidade. Mas o correto é você colocar isso no banco de dados. E para evitar a latência da comunicação com o banco de dados, todas as vezes para pegar essa informação para você, você pode fazer o quê? Aqui o que eu estou fazendo, verifico se tem uma chave com o domínio no Redis. Por exemplo, verifico se tem uma chave chamada teste2.app.br lá. Se não tiver, aí que eu verifico se já tem. Se tem, eu simplesmente retorno os dados. Que aqui eu fiz um JSON parse porque eu fiz um JSON stringify para pegar o objeto JavaScript e colocar como valor. Mais aqui embaixo, mas voltando aqui. Então eu faço o parse e retorno. Com isso eu vou responder muito rápido. E o que eu faço aqui também, deixa eu ver se eu pus aqui. Eu não pus, mas, por exemplo, você pode setar um tempo de, por exemplo, uma hora. Aqui está. Eu pensei que eu tinha configurado lá em cima. O que acontece aqui? Eu verifico. Aqui eu estou fazendo se existe uma configuração para esse domínio. Se não tem, vai chamar uma configuração padrão que eu defini. Aí depois o que eu faço? Eu coloco esses dados no Redis. Então eu vou criar uma chave que é o domínio, que é exclusivo lá para o teste2 app.br. Vai ter o do teste.br também, e cada um vai ter seus dados. Então eu usei o domain para não colidir ali, para não gerar complicação. Essa é a chave. Então eu vou ter o domínio sendo a chave aqui. Seria esse cara aqui, teste2.br. E aqui eu vou ter o JSON com as informações ali. Logo específico daquela empresa. E aqui eu ponho um ESP e falo, vai expirar a cada 2 minutos. Aqui eu pus 2 minutos, mas se nós formos analisar o tipo de informação que estamos armazenando, não é uma coisa, depois que a pessoa cadastra, não é uma coisa que a pessoa vai mudar com frequência. Então você pode pôr 1 hora, 2 horas, e assim você evita ter que fazer com que a requisição toda vez vá no banco de dados, reduzindo o tempo de comunicação. Como o Redis é um banco de dados em memória, o tempo de resposta dele é muito rápido. Então você pode pegar e retornar muito rápido isso, porque você precisa carregar a página com as configurações específicas daquele cliente
muito rápido, porque senão você pode ter problema de insatisfação do cliente. Então, o Redis é vamos falar assim, um componente ali que vai agregar muito, se for possível utilizar. Então, a primeira interação do teste 2 app, ele vai adicionar no Redis e responder. Depois disso, quando for feito outras requisições por outras pessoas ou pela mesma pessoa, ele vai fazer o quê? Tem no Redis, tem no cache essa informação, que é em memória, que responde muito rápido, ele vai cair aqui dentro e vai responder. Então vai responder muito mais rápido do que se fosse comunicar com o banco de dados. Aqui, como eu estou pondo fixo por praticidade, não vai ter a vantagem do Redis. Mas quando estamos falando de quando estamos falando de ter um banco de dados para armazenar isso, você tem a latência, que é o tempo de resposta. Então, eu mando a instrução para o banco de dados, cara, me dá tal informação desse cara. Beleza. Vai lá, processa, toma aqui. Isso pode demorar um tempo. Depende de onde está a aplicação, por exemplo, dessas empresas que oferecem solução para criar e-commerce e onde está o banco de dados dela. Então, quanto mais distante, mais tempo demora para essa interação ocorrer e você obter o dado. Então, por isso, o Redis é um componente muito interessante de se ter aqui. Por ser em memória, ele é muito mais rápido que um banco de dados que, no final das contas, está escrevendo dado em disco. Então, com isso, eu retorno as informações. E a partir daí, voltando ao front-end, eu pego esses dados, set configs aqui, no meu caso, no meu estado, configs, e a partir daí eu começo a montar as informações, a logo, a cor, por exemplo, a cor do botão. Por exemplo, o background, eu tive que fazer dessa forma, por quê? E aí entra um detalhe. Se eu for analisar, se eu tiver que setar qualquer texto dentro da minha página, seja esse texto aqui, seja esse, na cor que eu for configurado, eu vou ter um problema muito grande que eu teria que sair setando isso em cada lugar que tiver o texto. Ou eu posso fazer isso num componente Py. Qual seria, desculpa, numa tag Py. Se nós falarmos de HTML, uma página iniciada, você vai pôr texto, qualquer tag de texto, tag P, spam, ou qualquer coisa do tipo de texto, você vai colocar dentro de quem? Dentro da tag body. Então, se eu setar isso na tag body, eu vou conseguir, vamos falar assim, esse texto que eu estou colocando, eu vou conseguir aplicar para todos os elementos dentro da página. Então, por isso, eu acabei indo para essa forma aqui. E também o background. Como eu tenho que setar o background da página, então eu acabaria tendo que setar o estilo do background da tag body, sendo o que foi especificado. E por que eu tenho que fazer assim? Se nós formos analisar como o React trabalha, você vai perceber que aqui eu tenho o componente app e o React DOM, eu falo que renderiza, chamo render para renderizar, o componente app dentro de document, dentro de um elemento que tem a ID root. Se nós formos em public, você vai perceber aqui em index que o root é um filho do body. Então, eu não conseguiria aplicar 100% o background se eu setasse se eu pegasse e fizesse a customização aqui. Então, para aplicar em toda a página, tanto a questão do estilo, a cor do texto, vamos falar assim também, o background da página, às vezes você tem uma customização que chega até especificar o estilo do texto, por exemplo, o font family do texto, talvez você tenha que pôr nessa tag body, porque aí vai aplicar para todos os fields ali dentro. No caso, os fields são as tags que ficam dentro da tag body, que seria a representação da página. Então, por isso eu acabei tendo que fazer isso. Chamar o window document body para referenciar a tag body e assim falar com o style color, que é o texto
a cor do texto vai ser a que eu especificar, que veio da API, e o background também. Então, por exemplo, aqui o test color é laranjado, o background é azul. Se nós formos para o teste app.br, você já vai ter uma outra cor, uma outra logo também. Aí já é branco. Então, com isso, eu creio que isso possa ajudar vocês a como customizar páginas ali, tanto o seu dashboard como algumas aplicações que você precisa ter essa customização, essa, essa customização e essa página pública. Você vai ter que se basear em algo para identificar o cliente. E a forma que você vai ter em muitos cenários de páginas públicas é você ter um domínio e assim na hora que você fizer a requisição, você usar o atributo refer que vai no header da requisição, ou tem alguns cenários, só que não fica legal você ter lá o domínio da sua aplicação app.com.br e ter o ID do cliente, só que você vai estar expondo o ID do cliente, isso não é muito legal. Então isso aqui é mais interessante você ter o domínio, até também porque fica muito mais prático a pessoa identificar o domínio. Então, isso você vai conseguir solucionar essa questão de fazer a sua aplicação ficar white label, customizada, baseado no que o cliente precisa. E também, um outro ponto aqui que vale deixar claro é você consegue também utilizar essa questão, vamos botar o e-commerce, o cenário do e-commerce. O produto da Maria tem que ser exibido só quando eu digitar maria.loja.com.br. Então, essa estratégia também aqui do refer vai te ajudar a trazer as informações de produtos ali da Maria no cenário do e-commerce. Se estiver acessando o domínio do Zezinho, trazer os produtos da loja virtual do Zezinho. Isso serve também para outros cenários. Por exemplo, vamos supor que você criou uma solução de sites customizados. Por exemplo, hoje tem muitas essas aplicações como o Wix, essas aplicações em que elas constroem um site para você. Provavelmente eles armazenam essas configurações e te dão um domínio, ou você compra um domínio e associa cadastra ele ali na página do Wix ou qualquer outra solução, e a partir daí ele vai quando você acessar o seu site, por exemplo, maria.com.br, ele vai carregar o seu site que você configurou ali na hora que você construiu o seu site. Todas as configurações, contato, aí vai ter os links seu de contato, Instagram, WhatsApp, Facebook, entre outros. Vai ter um formulário de contato, o estilo do site vai mudar, vai ser um estilo diferente do site do Zezinho. Então, essa questão do refer não só serve para customizar o site, igual nesse cenário você tem uma solução que constrói sites para as pessoas, ou uma solução de e-commerce, mas também para você trazer as informações específicas daquela pessoa, principalmente em páginas públicas. Por exemplo, o caso do e-commerce é muito bom porque eu vou acessar, por exemplo, um site, por exemplo, um site criado numa solução dessa, o site do Zezinho, eu tenho que ver os produtos do Zezinho. O Zezinho pode vender peça de carro. A Maria, por exemplo, pode vender roupa. Então tem que trazer os produtos correspondentes a cada um. Então, usar o refer, nesse caso, vai te ajudar a saber quem está pedindo, e no seu banco de dados você vai fazer uma relação do domínio com as informações que você tem que retornar, tanto de configuração como as informações dos produtos que você tem que retornar, ou informações daquela pessoa, daquele específico site que ele tem que retornar. Bem, é isso. Eu vou deixar o link do repositório do GitHub na descrição do vídeo e espero ter ajudado vocês.